Diferente de ouvir e escutar, diferente de ver e enxergar. Enxergar e escutar são sentidos físicos instintivos dos elementos do reino animal. E ouvir e ver são sentidos intelectuais, intuitivos, que só existe no ser racional. E nós estamos vendo aqui essas árvores e arbustos arrancados pela raiz. É a jurema. É uma planta que a nível de árvore e arbusto é a única que nasce nessa área que nós estamos caminhando há muitos anos, desde que isso aqui foi desmatado há 80, 90 anos atrás. É a única planta que nasce. E ela surge normalmente das raízes que ficaram enterradas quando o homem arrancou a árvore, deixou algumas raízes enterradas. Não arranca todas as raízes. E o resultado é que a planta, ela brota galhos a partir da raiz. E assim ela consegue sobreviver até que o homem arranque totalmente, eliminando qualquer raiz, qualquer possibilidade dessas plantas sobreviverem aqui. Aí a gente sabe que a árvore é uma planta de vida longa, é permanente, é uma cobertura vegetal permanente, enquanto que essas gramíneas que a gente vê aí, elas duram no máximo 180 dias. E tem anos que elas nem nascem porque não tem chuva suficiente aqui. As sementes estão aí, mas a chuva não é suficiente para manter o solo úmido pelo tempo que a planta precisa para nascer, para germinar a semente, nascer, crescer e se manter até uma certa idade, que é plantas, como a gente disse, de curto período de vida. E o homem arranca essas árvores porque na intenção dele, ao arrancar as árvores, ele elimina essa planta que está fazendo sombra ou fazendo concorrência com as plantas rasteiras, ou seja, com as gramíneas, com a relva, que é o pasto do gado. Então ele chegou à conclusão que o gado que ele cria não come a jurema, embora a jurema esteja na maior parte do tempo verde, enfolhada e com a vantagem. É uma planta permanente, quer dizer, não existe seca para a jurema, no caso dessa área que agora já começa a sofrer a redução na oferta de chuvas. E como a gente disse, a jurema é parte do reino vegetal e toda planta tem sua importância no contexto da vida. Então, quanto mais tempo de vida tem a planta, melhor para o clima. Então, se o homem substitui, por exemplo, a árvore e arbusto que tem vida longa por uma planta dessa que só dura 180 dias, significa dizer que ele está apostando no fracasso. Porque outra coisa que a gente tem que explicar é que a vida é diversidade. Diversidade de plantas, diversidade de animais. O homem elimina uma única planta que tem a nível de árvore e arbusto aqui nessa área, que permanece verde e viva por muitos anos, para substituir por uma planta que nasce todos os anos se chover suficiente e morre com até 8 meses de existência. E ele faz isso porque ele acredita que a sombra que a planta faz, no caso a árvore e o arbusto, vai impedir o desenvolvimento das gramíneas. Nem sempre é a sombra. E nem sempre existe essa concorrência. Porque a gente vê que é uma planta muito dispersa, no caso as juremas, não traziam nenhuma concorrência aqui para essa área. Mas a gente pode mostrar, vamos adentrar aqui nessa pequena mata secundária, exclusivamente com duas plantas, que é a jurema e o marmeleiro, para mostrar porquê que o homem se baseia nesse fato de querer eliminar as árvores e arbustos para nascer plantas rasteiras. Aqui está o espaço entre essas plantas arbustivas,
as plantas nascem em menor quantidade, dessas plantas rasteiras, que são as gramíneas, nascem em muito menor quantidade do que ali onde a gente viu na área aberta. De fato, aqui está havendo uma concorrência de espaço, porque a planta, arbusto, árvore, cresce e faz sombra na parte de cima, quando está esfolhado. E também concorre com água, que já é pouca, a água da chuva, com luz solar, com ventilação. Então o homem, de uma certa forma, ele pensou, ou ele viu isso uma forma de resolver esse problema, para que, já que a planta, o gado não come essas plantas maiores. Mas a gente sabe que a vida do reino animal, que se alimenta de plantas, não é só gado. Tem também os animais, que já não é o caso daqui, que desapareceram os animais da fauna, mas os animais da fauna também eles também se alimentam de plantas. E diferente do gado, ele não escolhe plantas. Normalmente a maioria das plantas que existem são alimentos para esses animais. E a vida é isso. Então a vida não é só um tipo de planta, não é só... tem que haver diversidade. E isso é que o homem não está prevendo, ele está vivendo o imediatismo. E o imediatismo na vida nunca deu certo.